Essas águas podem parecer calmas, mas algumas podem queimar a pele, entrar em erupção sem aviso ou arrastar uma pessoa para as profundezas. Estas são as águas mais perigosas do mundo. À primeira vista, o Lago Natron parece saído de um filme de ficção científica. Sua superfície vermelho-sangue brilha sob o sol do leste africano, estendendo-se por uma paisagem surreal perto da fronteira com o Quênia. Mas este lago não é apenas incomum na cor. É um dos corpos d'água mais inóspitos da Terra. Chegue muito perto e você estará entrando em uma zona que parece a versão da natureza de uma placa de entrada proibida. A natureza mortal da água vem de sua extrema alcalinidade. Com um pH que pode chegar a quase 10,5, é mais cáustico que a amônia. Isso ocorre porque o lago é alimentado por fontes termais ricas em minerais e não possui saída, permitindo o acúmulo de carbonato de sódio e outros produtos químicos. Para muitos animais, isso transforma o lago em uma armadilha química. Aves que calculam mal o pouso acabam presas no abraço mortal da água. Seus corpos, com o tempo, ficam estranhamente preservados, calcificados em estátuas pelo conteúdo alcalino do lago. Não é exatamente como se estivessem se transformando em pedra, mas o resultado parece igualmente assustador. Apesar da atmosfera de filme de terror, o Lago Natron está longe de ser inanimado. Uma espécie se adaptou a essa zona hostil: o flamingo pequeno. Essas aves se reproduzem às dezenas de milhares na crosta salgada, atraídas pelo isolamento e pela proteção do lago contra predadores. Seus pés evoluíram para lidar com os sais em chamas e prosperam onde outros perecem. Esse contraste, morte para alguns, santuário para outros, torna o lago ainda mais bizarro. A cor vermelha vem de micro-organismos que adoram condições extremas. Os halófilos prosperam aqui, tingindo a água com pigmentos que mudam do vermelho para o ferrugem, dependendo da estação. É uma visão inesquecível. De cima, o lago parece uma poça de metal derretido derramado sobre a terra. Não é de se admirar que o lago seja às vezes comparado às paisagens de Mad Max ou aos mundos alienígenas de Stranger Things. Parece deslocado na terra. E, no entanto, existe. Inalterado e implacável. Parece um riacho de conto de fadas, tranquilo, estreito, serpenteando pelas florestas musgosas de Yorkshire. Pássaros cantam no alto, e a água borbulha suavemente entre pedras antigas. Mas, sob essa superfície, o Strid esconde um segredo tão mortal que ganhou uma reputação assustadora. Quase ninguém que cai nele sobrevive. O Strid é um trecho estreito do rio Wharfe, onde o rio calmo se comprime repentinamente em um canal estreito de apenas alguns metros de largura. O que você não vê é o que está acontecendo abaixo. Essa superfície serena esconde um abismo violentamente profundo, escavado ao longo de séculos no leito de calcário. Algumas partes mergulham mais de 9 metros em linha reta, e nesses túneis e cavernas subaquáticas, a correnteza atravessa a velocidades incríveis, arrastando qualquer coisa, ou qualquer pessoa, que tenha o azar de escorregar. Não há placas de alerta na água, nenhuma onda agitada ou redemoinhos óbvios. Parece um lugar onde alguém poderia pular para tirar uma foto, e é isso que o torna tão perigoso. As pedras ao redor das bordas são úmidas e escorregadias. Um passo em falso basta para desaparecer. O que é ainda mais enervante é o silêncio do Strid depois de levar alguém. Corpos muitas vezes nunca são recuperados. A força da correnteza, combinada com saliências e cavernas subaquáticas, prende e imobiliza as vítimas bem abaixo da superfície. É como se a água apagasse o momento instantaneamente. A lenda local, há muito tempo, alerta as pessoas para ficarem longe. E embora a área ao redor da abadia de Bolton atraia caminhantes e famílias, aqueles que conhecem o Strid o distanciam. Ao longo dos anos, histórias se acumularam. Relatos de nadadores experientes, caminhantes e até mesmo socorristas treinados que subestimaram o poder da correnteza. E nada disso é exagerado. Existem cachoeiras mais dramáticas e corredeiras maiores em outras partes do mundo. Mas o perigo do Strid está disfarçado. Ele não precisa de altura ou barulho para ser letal. Basta alguns metros de água se movendo rapidamente por um canal estreito. Como uma armadilha construída pela natureza, ele atrai você com calma e então ataca sem aviso. Em termos de tamanho, o Strid é pouco mais que um riacho, mas tem uma contagem de corpos que rivaliza com alguns dos rios mais mortais do mundo. Em uma tarde ensolarada no Texas, o Poço de Jacó parece o paraíso. A água cristalina brota de um buraco no calcário, cercado por penhascos naturais e vegetação. É um local favorito para nadar, fresco, refrescante e fotogênico. Mas abaixo da superfície, esta fonte esconde um dos sistemas de cavernas mais traiçoeiros da América do Norte. O poço em si é um poço vertical com mais de 9 metros de profundidade. De lá, ele se ramifica em uma teia de passagens estreitas e sinuosas. Mergulhadores que entram nesses túneis submersos se veem navegando por curvas cegas, trechos apertados e quedas repentinas. A visibilidade é alta no início, tão nítida que dá uma falsa sensação de segurança. Mas essa clareza não dura. Ao longo dos anos, o Poço de Jacó tornou-se infame no mundo do mergulho. Até mesmo mergulhadores experientes em cavernas cometeram erros de cálculo. Alguns se perdem no labirinto de passagens.
Outros ficam presos quando o lodo turva sua visão e bloqueia sua saída. Há casos documentados de mergulhadores, que entram com os tanques de ar cheios e nunca mais retornam à superfície. A nascente expele milhares de litros de água por minuto, tornando-a convidativa e perigosa. Você pode sentir a corrente como um empurrão suave perto da superfície, mas lá embaixo, nas cavernas estreitas, ela pode prender uma pessoa contra a rocha ou desorientá-la em um instante. É fácil fazer uma curva errada e se perder de volta. As autoridades tentaram bloquear algumas das passagens mais profundas. Placas de alerta são colocadas, mas para alguns, a emoção da descoberta ainda os atrai. A reputação do poço só aumenta o desafio. Ao longo dos anos, ele foi chamado de belo, misterioso e mortal. Apesar de tudo, o Poço de Jacó continua a atrair visitantes. Nadadores saltam de saliências de calcário, sem saber do sistema de cavernas logo abaixo de seus pés. Na superfície, é uma piscina natural tranquila. Abaixo, é um labirinto que já ceifou mais do que algumas vidas. É um lembrete de que a beleza e o perigo muitas vezes vivem lado a lado. E no Poço de Jacó, eles estão a apenas alguns metros de distância. O rio Amazonas é um mundo à parte, com quase 6.400 quilômetros de força sinuosa e lamacenta que corta o coração da América do Sul. Mas o perigo aqui não ruge nem estremece. Ele espera silenciosamente, logo abaixo da superfície. Nessas águas, a vida prospera, de maneiras que parecem saídas de um filme de ficção científica. Algumas delas você definitivamente não quer conhecer. Veja a piranha, é a moradora mais infame da Amazônia. Com dentes afiados como navalhas e uma força de mordida que rivaliza com predadores muito maiores, esses peixes não brincam. Não são bandos irracionais que arrancam ossos em segundos, como nos antigos filmes de terror, mas são caçadores em matilha e, sob as condições certas, níveis baixos de água, escassez de alimentos, podem se tornar ferozes. Os pescadores sabem manter as mãos longe da água ao limpar a pesca. Há também o candiru, um peixe parasita tão pequeno que parece inofensivo, mas ele é conhecido por nadar em aberturas onde não deveria, atraído por fluidos corporais. Lendas locais fazem com que pareça uma história de terror, e alguns casos médicos reais provam que nem todas essas lendas são mitos. A Amazônia também abriga enguias elétricas que podem dar choques fortes o suficiente para deixar uma pessoa inconsciente. E se isso acontecer no meio do rio, a correnteza toma conta, sem mencionar os jacarés, as enormes cobras sucuris e até mesmo as arraias de água doce com farpas venenosas que pegaram as pessoas de surpresa em águas rasas. O que torna a Amazônia tão perigosa não é um monstro, é a grande concentração deles. Este sistema fluvial é um dos mais biodiversos do planeta, e grande parte dessa vida está armada com dentes, veneno ou músculos expostos. Até as plantas podem ser uma ameaça, juncos afiados, arbustos urticantes e raízes escondidas prontas para derrubar os desprevenidos. A Amazônia parece lamacenta e calma na superfície, mas essa superfície é uma mentira. Abaixo dela, há um ecossistema que não se importa com o quão curioso ou cauteloso você seja. É uma zona de sobrevivência, e você não está no topo da cadeia alimentar. Visto de cima, o grande buraco azul de Belize é de tirar o fôlego. Um círculo perfeito de azul profundo, esculpido nas águas rasas turquesa do Caribe. Parece calmo, hipnótico, quase mágico. Mas lá embaixo é algo muito diferente. Um abismo vertical que atraiu muitos mergulhadores, mas nem todos os trouxeram de volta. O buraco azul tem mais de 120 metros de profundidade e mais de 300 metros de largura. É uma caverna subaquática que desabou, criada durante a última era glacial. E agora é um dos pontos de mergulho mais famosos do mundo. Mas enquanto os 30 metros superiores são um sonho, águas cristalinas, vida marinha vibrante, nas profundezas mais baixas, os riscos se multiplicam rapidamente. À medida que se desce, a luz diminui e a temperatura cai. Cerca de 40 metros abaixo, passa-se por uma cortina de gás sulfídrico. Parece uma nuvem turva debaixo d'água. Abaixo dela, quase não há oxigênio. Isso significa ausência de vida, ausência de apoio de parceiros de mergulho e ausência de margem para erro. A narcose por nitrogênio se instala rapidamente nessas profundidades, prejudicando o julgamento e as habilidades motoras. Alguns mergulhadores descrevem a experiência como uma sensação de embriaguez, logo antes de o ar acabar ou de perderem o rumo na penumbra. As câmaras mais profundas são ladeadas por estalactites antigas, vestígios de uma época em que esta era uma caverna seca. Elas são assombrosas, sobrenaturais, e é fácil se perder nelas. O buraco azul já causou danos a mergulhadores antes, até mesmo aos experientes. Não é a correnteza ou a vida selvagem que te pega. É a profundidade, a pressão e a calma enganosa. O resgate nesses níveis não é rápido nem fácil. Uma vez abaixo da zona de segurança, cada segundo e cada respiração contam. Turistas vêm de barco todos os dias, tirando fotos da superfície, sem saber que abaixo deles há um túmulo vertical envolto em beleza. O buraco azul prova que até o paraíso pode ter um lado sombrio. E quanto mais fundo você vai, mais escuro fica.
Na fronteira entre Ruanda e a República Democrática do Congo, fica o Lago Kivu, cintilante, tranquilo, emoldurado por montanhas. Ele fornece peixes, água doce e beleza cênica para mais de 2 milhões de pessoas que vivem ao longo de suas margens. Mas a maioria delas vive ao lado de algo muito mais perigoso, um dos lagos mais mortais do mundo. O Lago Kivu contém uma enorme quantidade de metano e dióxido de carbono presos sob sua superfície. Estamos falando de mais de 60 bilhões de metros cúbicos de metano, o suficiente para abastecer países inteiros, ou, na pior das hipóteses, causar uma catástrofe como poucas na Terra. O perigo vem de um fenômeno raro chamado erupção límnica. É o mesmo assassino silencioso que atingiu o Lago Nyos, em Camarões, na década de 1980. Quando uma liberação repentina de CO2 sufocou mais de 1.700 pessoas em uma única noite. Em Kivu, o gás se acumula sob pressão, mantido no lugar pela profundidade do lago e pela estrutura estável da água. Mas se esse equilíbrio for perturbado por um terremoto, atividade vulcânica ou mesmo chuvas fortes, poderá desencadear uma erupção gasosa que lançaria uma densa nuvem de gás sufocante sobre as cidades vizinhas. Em questão de minutos, comunidades inteiras podem ser subjugadas. E há outra camada de risco. O Monte Nyiragongo, um dos vulcões mais ativos da África, fica a pouco mais de 20 quilômetros do lago. Sua lava fluiu em direção ao Kivu em 2022. A combinação de lava e metano pressurizado é exatamente o tipo de coisa que tira o sono dos planejadores de desastres. Nos últimos anos, começaram os esforços para extrair metano do lago para gerar eletricidade, reduzindo o risco e fornecendo energia ao mesmo tempo. Mas o projeto é delicado. Agite o lago demais e você pode liberar exatamente aquilo que está tentando controlar. O Lago Kivu é lindo, vital e mortal. É um espelho que reflete a calma. Mas por baixo dessa superfície imóvel há uma bomba com um detonador que ninguém consegue prever. Escondido nas profundezas dos Montes Urais, na Rússia, encontra-se um lago que parece comum, tranquilo, parado, cercado por floresta. Mas o Lago Karachay não é um lugar para piqueniques ao lado. Nem é seguro ficar perto dele por muito tempo. Este é um dos lugares mais tóxicos do planeta. Em certa época, passar apenas 1 hora perto da costa podia liberar uma dose letal de radiação. Durante a Guerra Fria, a União Soviética usou o Lago Karachay como depósito de lixo nuclear da Associação de Produção de Mayak, um dos complexos de armas mais secretos do país. Resíduos líquidos, lodo radioativo, plutônio, estrôncio, césio, eram despejados diretamente na água. Com o tempo, o lago deixou de ser um corpo d'água e se tornou mais uma bacia radioativa. O perigo não é teórico. Em 1967, uma seca expôs partes do leito do lago. Os ventos carregaram poeira radioativa e a carregaram por centenas de quilômetros, contaminando cidades e terras agrícolas sem aviso prévio. O desastre permaneceu em segredo por anos. Hoje, o Lago Karachay foi parcialmente preenchido com blocos de concreto e outros materiais para conter a contaminação. O acesso é fortemente restrito. Não há placas, turistas ou barcos de pesca. Apenas um silêncio mortal. Os níveis de radiação diminuíram ligeiramente, mas ainda não é um lugar perto do qual você queira estar sem um traje de proteção e um contador Geiger gritando no ouvido. Poucos corpos d'água no mundo podem matar você apenas pela proximidade. Karachay é um deles. É a prova de que os lagos mais perigosos não precisam ser selvagens ou tempestuosos. Alguns deles apenas ficam parados e esperam. O Rio Congo não recebe tanta atenção quanto o Amazonas ou o Nilo. Mas em termos de força bruta e aterrorizante, ele se destaca. Com mais de 200 metros de profundidade, é o rio mais profundo do mundo. Mas a profundidade é apenas parte da história. O que realmente diferencia o Congo é sua violência. Este rio não flui suavemente. Ele se choca, rasga e ruge pela África Central com uma força incrível. As corredeiras do Inga, parte do curso inferior do rio, estão entre as mais poderosas do planeta, com enormes ondas estacionárias e redemoinhos que podem afundar um barco em segundos. Mesmo capitães experientes não se aventuram nessas águas sem um reforço sério. Não é só a superfície que é perigosa. Abaixo da linha d'água, o Congo é um labirinto retorcido de cavernas e fossos, moldado por rocha vulcânica. Essa paisagem subaquática bizarra cria correntes que desafiam a lógica. A água se move horizontalmente na parte superior, mas puxa verticalmente na parte inferior, criando condições tão extremas que novas espécies evoluíram apenas para sobreviver ali. A navegação é complicada mesmo em trechos calmos. Os bancos de areia se movem. As tempestades chegam rápido, e em regiões remotas, o rio serve como a única rodovia para as comunidades locais, o que significa que embarcações sobrecarregadas com mercadorias e pessoas às vezes enfrentam problemas longe de ajuda. Em termos de escala, o Congo fica atrás apenas do Amazonas em volume de água, mas em termos de imprevisibilidade e risco bruto, pode ser incomparável. É um rio que impõe respeito porque se você o subestimar, não terá uma segunda chance.
A costa de Fukushima é linda, penhascos escarpados, vilas de pescadores e a imensidão do Oceano Pacífico. Mas depois de 2011, o nome Fukushima ficou para sempre, associado a um desastre. Quando um forte terremoto e tsunami atingiram o nordeste do Japão, a usina nuclear de Fukushima Daiichi foi danificada. O que se seguiu foi um dos acidentes nucleares mais graves da história. Com o superaquecimento dos reatores, equipes de emergência trabalharam 24 horas por dia para evitar o derretimento total. A água foi usada para resfriar as barras de combustível, e essa água foi contaminada, e então vazou para o Pacífico. Parte dela foi armazenada em tanques enormes, mas parte fluiu diretamente para o mar. Anos depois, as águas de Fukushima ainda são monitoradas diariamente. O governo japonês começou lentamente a liberar água tratada de volta ao oceano, água que foi filtrada para remover a maioria dos elementos radioativos, embora ainda restem alguns vestígios. A decisão gerou debate internacional, mas cientistas e órgãos reguladores relatam que os níveis de radiação estão dentro dos limites seguros, pelo menos por enquanto. A costa não está abandonada. Barcos de pesca ainda operam. Mas o estigma persiste. Algumas espécies próximas à área são testadas repetidamente para radiação, e apenas a menção do nome Fukushima ainda pode virar manchete. Sob as ondas calmas, a costa guarda uma história que ainda não acabou. É um lembrete de que os danos à água nem sempre são visíveis, e que uma vez que a contaminação se espalha pelo oceano, desfazê-la não é simples. A sudeste do Japão, encontra-se um trecho de oceano conhecido como Mar do Diabo, ou como você sabe, Triângulo do Dragão. Durante séculos, marinheiros sussurraram sobre esse trecho de água. Navios desaparecem, aviões desaparecem do radar, luzes estranhas aparecem no céu. Parece familiar? Isso porque este lugar é frequentemente comparado ao Triângulo das Bermudas. Então, o que torna o Mar do Diabo tão misterioso? Bem, para começar, ele é geologicamente instável. A área fica perto de várias fronteiras tectônicas, o que significa que terremotos e atividade vulcânica submarina são, honestamente, bastante frequentes. Erupções submarinas criaram novas ilhas do nada, e depois as engoliram novamente. Uma delas, a Myojin-sho, entrou em erupção e destruiu um navio de pesquisa na década de 1950, levando consigo toda a tripulação. A navegação por aqui é complicada. Interferência magnética já foi relatada, e nevoeiros repentinos ou tempestades violentas podem pegar até navios modernos desprevenidos. Antigamente, os pescadores se recusavam terminantemente a entrar em certas partes do mar, convencidos de que era uma maldição. Até mesmo o governo japonês, em certo momento, classificou a região como perigosa para a navegação. Cientistas explicam a maioria dos mistérios aqui com causas naturais, atividade sísmica, ondas gigantescas, vazamentos de gás metano. Mas nem tudo foi totalmente esclarecido, e é por isso que a lenda do Mar do Diabo perdura. É um lugar onde a lógica se curva o suficiente para deixar espaço para questionamentos. Sejam tremores nas profundezas do mar ou algo que ainda não entendemos, o Mar do Diabo continua a causar inquietação. É um lembrete de que o oceano ainda guarda lugares onde os mapas terminam e o mistério começa. Bem no interior do Parque Nacional do Vulcão Poás, na Costa Rica, encontra-se um lago de cratera que, honestamente, parece sereno à distância, como um espelho refletindo as nuvens. Mas, ao se aproximar, a ilusão de calma se desfaz completamente. Esta é a Laguna Caliente, e seu nome não é exagero. Com níveis de acidez próximos aos de ácido de bateria e rajadas de vapor com cheiro de metal queimado, é facilmente um dos ambientes aquáticos mais hostis da Terra. O lago fica no cume do vulcão Poás e muda constantemente de cor, verde claro, azul leitoso e até mesmo um branco assustador, dependendo das emissões de gases e do conteúdo mineral. Seu pH frequentemente cai abaixo de 1,25. Isso significa que pode corroer metais e queimar a pele. Quando o vulcão está ativo, gases de enxofre sobem das chaminés ao redor do lago e se misturam com o vapor d'água, criando chuva ácida que queima a paisagem próxima. Árvores murcham, rochas derretem. Equipamentos de proteção são, honestamente, obrigatórios para quem caminha muito perto. O que torna a Laguna Caliente especialmente perigosa não é apenas sua água, é o quão imprevisível ela é. O lago pode entrar em ebulição repentina durante as erupções, enviando spray ácido para o céu. Ela é frequentemente fechada para visitantes, não porque esteja adormecida, mas porque é sempre muito instável. Até mesmo a direção do vento pode decidir se o ar perto do lago é respirável ou não. Em 1986, um assassino silencioso emergiu das profundezas do Lago News e varreu os vales de Camarões. As pessoas foram dormir naquela noite, sem saber que estavam respirando seus últimos momentos. O lago parecia normal, calmo, cristalino, cercado por penhascos vulcânicos. Mas, abaixo dele, um perigo invisível se formava. O Lago News fica sobre uma bolsa de magma, que lentamente libera dióxido de carbono na água. Em condições normais, esse gás permanece preso sob pressão, nas camadas profundas. Mas naquela noite, algo desencadeou uma liberação massiva, possivelmente um deslizamento de terra, ou uma mudança repentina de temperatura. Em um momento aterrorizante, mais de 1,2 milhão de toneladas de CO2 irromperam do lago como uma garrafa de refrigerante sacudida, deslocando o ar e criando uma nuvem que desceu a montanha, silenciosa e letal.
Não era fumaça nem fogo. Era um gás mais pesado que o ar que sufocou o gado, animais selvagens e vilas inteiras, sem emitir um som. Sobreviventes descreveram que acordaram e encontraram tudo ao redor sem vida. Desde então, cientistas têm trabalhado para evitar outro desastre. Um sistema especial de desgaseificação agora ajuda a liberar o gás em quantidades controladas. Mas Nios ainda é considerado instável. A parede da cratera mostra sinais de erosão, e se ela desabar, poderá desencadear um novo evento, ou algo pior. Caminhar pela densa e verdejante natureza selvagem do Parque Nacional Morne Trois Pitons, em Dominica, é como entrar em um mundo perdido. E então você o alcança. Um lago fumegante, azul acinzentado, borbulhando como o caldeirão de uma bruxa. Este é o Lago Fervente, e ele está muito vivo. Ao contrário de fontes termais ou géiseres, não se trata apenas de água morna. É uma abertura vulcânica inundada. O lago atinge temperaturas de até 90 graus Celsius perto das bordas. E o centro pode estar fervendo além do ponto de medição. Em dias sem vento, toda a área se enche de um vapor denso, bloqueando a vista e sufocando o ar com enxofre. O nível da água pode subir ou descer drasticamente da noite para o dia. Às vezes, chega a drenar completamente, revelando a boca escancarada da terra, antes de se encher novamente dias depois. Isso porque o Lago Boiling fica sobre um sistema hidrotermal em constante mudança. A pressão aumenta, a água se transforma em vapor, e então tudo começa de novo. Não há grades de segurança, nem guardas. Apenas um caminho estreito de pedra e enxofre. Chegue muito perto, e um escorregão repentino pode ser fatal. A área ao redor do lago é marcada por pedras amareladas e terra queimada. Mesmo assim, os caminhantes vêm em busca do desafio e da beleza sinistra. Ao largo da costa da Louisiana, sob as ondas suaves do Golfo do México, encontra-se uma área enorme, onde quase nada sobrevive. Nenhum peixe, nenhum coral, nenhuma vida marinha. Apenas quilômetros de água com falta de oxigênio. Esta é a Zona Morta do Golfo, uma das maiores do mundo. Ela se forma todo verão, quando o clima quente se combina com o escoamento de fazendas e cidades ao longo do rio Mississippi. Nutrientes como nitrogênio e fósforo são despejados no Golfo, alimentando florações explosivas de algas. Quando essas algas morrem, afundam e se decompõem, sugando o oxigênio da água. O resultado é uma camada sufocante perto do fundo do mar, de onde nem mesmo criaturas móveis, como caranguejos e camarões, conseguem escapar. Barcos de pesca evitam essas áreas. Sondas de sonar mostram o fundo do mar como um vazio biológico. Em alguns anos, a Zona Morta se estendeu por mais de 15 mil quilômetros quadrados, maior que o estado de Connecticut, e não está diminuindo. As mudanças climáticas e o aumento da atividade agrícola continuam alimentando o ciclo. O que é assustador é o quão silencioso ele é. O Golfo não ferve nem ruge. A superfície parece normal, até bonita, mas por baixo é um cemitério em expansão, crescendo lentamente a cada ano. Há crocodilos enormes, e há também o Gustave. Os moradores do Burundi falam dele em voz baixa, como se ele estivesse ouvindo. Dizem que ele tem mais de 6 metros de comprimento, pesa 1 tonelada e sobreviveu a mais balas do que alguns veículos militares. Ele não é apenas grande, é assustadoramente inteligente. Por décadas, Gustave dominou as águas do rio Ruzizi e a costa norte do lago Tanganica. As pessoas não nadavam lá. Não pescavam nas margens. Algumas aldeias até se mudaram completamente, porque quando Gustave apareceu, algo ou alguém desapareceu. Alguns relatos afirmam que ele é responsável pela morte de mais de 300 pessoas. Esse número é debatido, mas mesmo uma fração dele é suficiente para coroá-lo como um dos crocodilos mais perigosos da história. As vítimas eram frequentemente encontradas com marcas profundas de mordidas, mas muitas nunca foram encontradas. Barcos desapareciam, rastros levavam à margem do rio, e então, nada. As pessoas começaram a dizer que ele não era apenas um animal, que ele era um demônio. Nos documentários que se seguiram, Gustave parecia mais algo saído de um filme de monstros do que um predador de verdade. E, no entanto, cada quadro de filmagem, cada entrevista com moradores aterrorizados, dizia o contrário. Ele era o Jaws da selva, enorme, furtivo e impossível de parar. Seu corpo é coberto de cicatrizes, marcas profundas de batalhas passadas com rivais e ferimentos de balas que ricocheteavam em sua pele, semelhante a uma armadura. Uma de suas características mais marcantes é um grande galo no focinho e a falta de um dente. Essas características ajudaram os especialistas a identificá-lo mesmo quando a iluminação ou a água estavam ruins. Até hoje, ninguém sabe se Gustave ainda está vivo. Ele já estaria na casa dos 70, o que é a idade avançada até para um crocodilo, mas seu nome ainda causa arrepios nas comunidades ao longo do lago Tanganica. As pessoas evitam a água, avisam os filhos para não se aproximarem das margens, porque mesmo que Gustave tenha ido embora, o medo que ele criou nunca desapareceu. Ele nunca foi capturado, nunca foi enjaulado. Ele vivia selvagem, caçava livremente e enganava todos que tentavam impedi-lo. Se Gustave governava os rios, a tigresa de Champawat dominava a selva, e as aldeias também. Ela não era apenas temida, era um fantasma que atacava em plena luz do dia. Uma tigresa de Bengala que se movia entre o Nepal e o norte da Índia como o vento.
deixando para trás apenas silêncio e rastros de sangue. Seu número? 436 pessoas. Isso não é um mito. É uma contagem de corpos confirmada, registrada em documentos oficiais. E, no entanto, ninguém conseguiu detê-la. Ela começou sua matança no Nepal, onde moradores aterrorizados abandonaram aldeias inteiras. O governo tentou caçá-la, mas falhou. Eventualmente, eles a empurraram para o outro lado da fronteira, para a Índia. Isso não a impediu. Só lhe deu mais terreno. Ela tirava vidas de cabanas, estradas e campos. Ela não tinha medo de humanos. Ela os preferia. Nenhum tigre jamais havia matado assim antes. E era isso que a tornava tão imprevisível. Ela não entrou em pânico. Ela perseguiu. Ela esperou. Ela caçou. Os aldeões viviam em constante medo. As portas eram trancadas. Crianças não tinham permissão para sair. Nem mesmo o exército queria lidar com ela. Foi preciso Jim Corbett, um caçador habilidoso, para finalmente localizá-la. Ele passou dias estudando seus hábitos, aprendendo suas rotas. Quando finalmente se enfrentaram, ela não estava com medo. Ela atacou. Corbett a eliminou com um tiro certeiro. Uma autópsia revelou algo chocante. Seus dentes estavam danificados. Ela não conseguia caçar presas tradicionais. Então ela se voltou para algo mais fácil: nós. Sua morte encerrou um pesadelo, mas a história não desapareceu. Tornou-se lenda. Um lembrete de que até mesmo o predador mais majestoso pode se tornar algo completamente diferente quando desesperado. A selva não se importa com quem você é. E às vezes, a natureza para de seguir as regras. A milhares de quilômetros de distância, nas florestas nevadas de Hokkaido, o Japão enfrentou um monstro à parte. Em 1915, um enorme urso pardo Ussuri desceu das montanhas para um pequeno assentamento em Sankebetsu. O que aconteceu em seguida foi tão assustador que ainda é ensinado nas escolas. O urso atacou várias casas, arrombou portas como se fossem papel. Lá dentro, as pessoas mal tiveram tempo de reagir. A criatura não apareceu apenas uma vez. Ela continuou retornando, por dias. Era isso que o tornava diferente. A maioria dos ataques de animais são únicos. Este urso voltava repetidamente, caçando os sobreviventes. Não era afugentado por barulho ou fogo. Parecia aprender. Cada vez que atacava, era mais rápido, mais brutal e mais destemido. Famílias inteiras fugiam da aldeia. Homens armados com rifles estavam posicionados na orla da floresta. Mas não era o suficiente. Uma das partes mais arrepiantes: o urso usava os mesmos caminhos todas as vezes, movendo-se como um predador treinado, como se conhecesse a terra melhor do que ninguém. Alguns alegaram que ele tinha um gosto por vingança. Outros disseram que ele simplesmente descobriu que os humanos eram alvos fáceis. Eventualmente, um caçador habilidoso chamado Yamamoto foi trazido. Após uma busca intensa, ele encontrou o urso e o abateu. Foram necessários vários tiros para derrubá-lo. Quando ele finalmente desabou, a vila respirou novamente, mas mudou para sempre. Ainda hoje, uma réplica da fera está em um pequeno museu perto do local. Não para glorificá-la, para lembrar a todos que a natureza nem sempre fica em segundo plano. Às vezes, ela bate a porta, e às vezes, ela ostenta a face de algo para o qual ninguém está preparado, assim como aconteceu nas colinas da França. Antes de lobisomens assombrarem filmes de terror, uma fera da vida real aterrorizava o interior da França. Em meados do século XVII, em uma tranquila região rural chamada Gévaudan, algo começou a atacar as pessoas, e não estava agindo como um predador comum. Essa coisa se movia como um fantasma. Atacava em plena luz do dia e ignorava os animais. Ela ia direto para os humanos. Testemunhas oculares a descreveram como enorme, com pelos avermelhados, uma cauda longa e dentes aterrorizantes. Alguns disseram que parecia um lobo, mas muito maior. Outros juraram que não era um lobo, algo diferente, algo sobrenatural. Em poucos meses, o medo se espalhou pelo país. Os moradores locais se armaram. A França enviou caçadores profissionais e até tropas militares. Mesmo assim, os ataques continuaram. Em apenas alguns anos, a besta de Gévaudan foi responsabilizada por mais de 100 mortes. As pessoas começaram a sussurrar que era um castigo do além. Outros pensaram que era um animal exótico fugitivo ou algum experimento perverso que deu errado. Alguns até afirmaram que havia múltiplas feras. O rei da França finalmente enviou seu melhor atirador, Jean Chastel. Em 1767, Chastel atirou em uma grande criatura semelhante a um lobo, supostamente a fera. Depois disso, os ataques cessaram. Mas os céticos argumentam que não foi o mesmo animal responsável por todo o terror. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que era. Talvez fosse um lobo mutante. Talvez fosse algo completamente diferente. O certo é que ele assombrava as florestas de Gévaudan como algo saído de um filme de terror. Se a Netflix algum dia o pegar, não se surpreenda. Esta história se escreve sozinha. Agora vamos avançar para o calor do verão de 1916, a costa de Jersey. As praias estão lotadas, e sob as ondas,
Um pesadelo se aproxima da costa. Ao longo de apenas 12 dias, uma série de ataques de tubarão abalou Nova Jersey como uma cena saída diretamente de Tubarão. Só que isso era real, e aconteceu décadas antes mesmo de o filme existir. Começou em Beach Haven, onde um nadador desapareceu em águas rasas. Depois, outro ataque em Spring Lake. O pânico se espalhou rapidamente, mas a parte que realmente abalou a todos, o tubarão não parou na praia. Ele nadou até o riacho Matawan, um canal estreito e lamacento a quilômetros do oceano, e atacou 3 pessoas em uma tarde. Foi quando o medo se transformou em histeria total. As pessoas evitavam a água. Homens armados se alinhavam nas margens. Jornais de todo o país chamaram isso de o susto do tubarão. Eventualmente, um tubarão branco de 2,5 metros foi capturado na Baía de Haritã por um pescador local. Dentro de seu estômago havia restos mortais. Muitos acreditavam que era o mesmo tubarão responsável pelos ataques. Se foi o único, ainda se discute hoje, mas acabou com o terror. Esses ataques mudaram completamente a forma como as pessoas viam os tubarões. Antes de 1916, a maioria das pessoas achava que os tubarões não eram perigosos. Esse mito se desfez rapidamente. Até mesmo os cientistas tiveram que repensar tudo o que acreditavam sobre tubarões e seu comportamento. Os ataques de 1916 inspiraram Peter Benchley a escrever Tubarão, que se transformou no sucesso de bilheteria de Spielberg, que fez uma geração inteira pensar 2 vezes antes de nadar no oceano. E embora a maioria dos tubarões hoje não represente nenhuma ameaça aos humanos, a lembrança daqueles 12 dias ainda perdura como uma sombra sob as ondas. Então, da próxima vez que você estiver caminhando por uma praia calma, lembre-se, às vezes o perigo não ruge, às vezes ele nada silenciosamente bem debaixo dos seus pés. Na pacata cidade de Bunawan, nas Filipinas, algo enorme espreitava sob as águas lamacentas. As pessoas cochichavam sobre o desaparecimento de animais, e em seguida, sobre o desaparecimento de um pescador. Os moradores estavam assustados, e por um bom motivo. Algo poderoso estava lá fora, e não estava apenas de passagem. Esse algo acabou sendo Lolong, um crocodilo de água salgada tão enorme que quebrou recordes mundiais. Quando ele foi finalmente capturado em 2011, a balança contou a história. Mais de 6 metros de comprimento e pesando mais de 140 quilos. Ele era do tamanho de um pequeno barco, com mandíbulas fortes o suficiente para esmagar qualquer coisa que se aproximasse demais. Capturá-lo não foi fácil. Foram necessárias semanas de rastreamento, dezenas de homens e cabos de aço, projetados para segurar caminhões. Eles o batizaram de Lolong, em homenagem a um dos caçadores de crocodilos locais que ajudou na missão, e infelizmente faleceu antes de ver a captura. Acreditava-se que Lolong estivesse por trás de vários ataques na área, incluindo o desaparecimento de uma jovem e de um pescador. Embora os números exatos nunca tenham sido confirmados, seu tamanho por si só já bastava para explicar o medo. Os moradores transformaram o enorme réptil em atração turística, construindo um recinto especial e convidando o mundo a ver o monstro que outrora dominava seu rio. Mas o cativeiro nem sempre funciona bem para gigantes selvagens. Apenas 2 anos após ser capturado, Lolong morreu de pneumonia e falência de órgãos. Sua morte desencadeou um grande debate. Tais criaturas deveriam ser capturadas ou deveriam ser deixadas para dominar suas águas? Mesmo agora, a ideia de Lolong deslizando silenciosamente pela água dá arrepios nas pessoas, porque ele não era apenas um grande crocodilo. Ele era a prova de que alguns monstros são reais e não vivem em nossa imaginação. Eles vivem nos rios que não ousamos cruzar. Ele parecia majestoso, gracioso na água, o favorito do público. Mas por trás da beleza em preto e branco de Tilikum, havia uma história mais sombria do que qualquer um esperava. Tilikum era a maior orca em cativeiro, pesando cerca de 5.400 quilos. Ele se apresentou no SeaWorld, saltando pelo ar e espirrando água nas primeiras filas. As crianças aplaudiram, as famílias tiraram fotos. Mas Tilikum não nasceu para o palco. Ele foi retirado da natureza na costa da Islândia, quando era apenas um filhote. E o cativeiro o mudou. Com o tempo, seu comportamento se tornou mais imprevisível. Os treinadores notaram, mas os shows continuaram. Até que a tragédia aconteceu. Tilikum esteve envolvido na morte de 3 pessoas ao longo de seus anos em cativeiro. O incidente mais divulgado aconteceu durante uma apresentação ao vivo, quando um treinador sênior foi puxado para debaixo d'água. O incidente abalou o mundo e expôs uma verdade que muitos não tinham visto antes. Um documentário revelou o que a vida em cativeiro significava para animais como o Tilikum. Tanques minúsculos, isolamento, estresse. As orcas são incrivelmente sociáveis e inteligentes, e mantê-las confinadas ao seu mundo natural pode criar algo imprevisível e perigoso. A história de Tilikum mudou tudo. A opinião pública mudou. Os protestos cresceram. O SeaWorld enfrentou batalhas judiciais e, por fim, aposentou completamente os shows de orcas. Quando Tilikum faleceu em 2017, ele havia se tornado um símbolo, não apenas do perigo, mas do custo de tratar predadores selvagens como espetáculos de circo. Sua história fez o mundo olhar atentamente para a forma como tratamos a natureza e nos lembrou que o oceano não é um playground, é um mundo com regras que mal compreendemos.
Em 1898, engenheiros britânicos construíam uma ponte ferroviária sobre o rio Tsavo, no que hoje é o Quênia. Era suposto ser um símbolo de progresso, um caminho de ferro conectando a costa ao interior. Mas em vez disso, tornou-se um rastro de terror, porque da alta grama africana surgiram 2 leões como nenhum outro que o mundo já tinha visto. Eles não rugiam, não caçavam como os outros, espreitavam silenciosamente. À noite invadiam os acampamentos dos trabalhadores, arrastavam os homens de suas tendas e desapareciam na escuridão. Os trabalhadores fugiam. A construção parou. O Império Britânico, conhecido por sua disciplina e ordem, estava subitamente à mercê de 2 predadores. Esses leões não eram normais. Primeiro, não tinham jubas, o que os tornava ainda mais aterrorizantes ao luar. E não estavam matando para sobreviver. Estavam caçando com um foco sinistro. Ao longo de 9 meses, dezenas de trabalhadores desapareceram. Alguns dizem que foram 30. Outros afirmam mais de 100. O número exato permanece em debate. O que não é em debate é o medo que eles criaram. O tenente-coronel John Henry Patterson, o homem responsável pela ferrovia, tornou isso pessoal. Ele passou semanas armando armadilhas, construindo esconderijos e ficando acordado a noite toda. Tornou-se um jogo mortal de inteligência. Eventualmente, ele atirou nos 2 leões, após várias tentativas frustradas e uma fuga por pouco. Quando ele finalmente os eliminou, seus corpos eram enormes, seus estômagos supostamente cheios de restos mortais. Os leões foram posteriormente empalhados e agora estão em exibição no Museu Field, em Chicago. Parado diante deles, é difícil imaginar que essas criaturas silenciosas e imóveis um dia impediram o grande projeto de um império. Mas impediram. Nos pântanos sombrios do Alabama e da Flórida, existe uma lenda que se recusa a morrer. Seu nome? Tom 2 Dedos. E sim, ele realmente tinha apenas 2 dedos em um dos pés, graças a uma velha armadilha para ursos que destruiu os outros. Mas o que realmente tornou Tom famoso não foi sua claudicação. Histórias locais da década de 1920 contam sobre um jacaré tão grande, tão inteligente e tão agressivo, que aterrorizou cidades inteiras. O gado desapareceu. Os cães desapareceram. Então pessoas também começaram a desaparecer. Os pântanos sussurravam seu nome. Ele deixava rastros enormes perto da água e desaparecia antes que alguém pudesse vê-lo. Quando o avistavam, juravam que ele tinha pelo menos 4 metros de comprimento. Com olhos vermelhos brilhantes e tudo, fazendeiros tentaram de tudo. Rifles, dinamite, até mesmo caçadas a jacarés. Um homem supostamente jogou um barril de dinamite no lago onde Tom foi visto pela última vez. A explosão espalhou lama e peixes por toda parte. Mas Tom, ele nadou para longe, intocado. Com o tempo, Tom de 2 dedos tornou-se algo entre folclore e medo. Alguns diziam que ele viveu por décadas, ressurgindo anos depois, longe de onde havia aparecido pela primeira vez. Outros acreditavam que ele nunca foi apenas um jacaré, mas uma linhagem de monstros que perpetuavam a lenda. Mesmo assim, nenhum caçador jamais confirmou a morte. Tom permaneceu como o fantasma supremo do pântano. O fascinante é que sua história não é contada com um piscar de olhos. Moradores mais velhos juram por ela. Escritores o transformaram em livros. Ele até apareceu em artigos de jornal. Seja ele um jacaré ou muitos, uma coisa é certa: Tom de 2 dedos deixou uma marca grande o suficiente no folclore sulista para durar um século. Alguns predadores não esperam que você entre em seu território. Eles vêm até você. E no caso do leopardo de Rudraprayag, isso significava entrar sorrateiramente em casas, templos e até mesmo em vilas lotadas na calada da noite e desaparecer com suas vítimas. Este leopardo assombrou a cidade de Rudraprayag, no norte da Índia, por quase uma década. Os moradores locais morriam de medo de dormir. As portas estavam trancadas, as fogueiras queimavam a noite toda, mas nada parecia impedi-lo. Entre 1918 e 1926, o leopardo foi responsabilizado por pelo menos 125 mortes humanas, não na natureza, não em florestas remotas, mas nas casas das pessoas, às vezes a poucos passos de suas famílias adormecidas. Nenhum animal jamais havia atacado assim antes. Era ousado, calculista e excepcionalmente paciente. Evitava armadilhas, sabia quando atacar. Alguns até disseram que ele havia desenvolvido um gosto por humanos depois de vasculhar o lixo durante uma epidemia passada, quando enterros adequados nem sempre eram possíveis. O governo britânico finalmente convocou um homem, Jim Corbett, o mesmo caçador que havia detido o tigre de Champawat. Até ele admitiu que este leopardo era de outro nível. Ele levou 2 anos para rastrear e finalmente abater o animal em 1926. Àquela altura, o leopardo havia se tornado uma sombra viva. Cada galho quebrado ou estalo no mato fazia as pessoas correrem. Quando abatido, parecia um leopardo qualquer, mas para os moradores de Rudraprayag era muito mais do que isso. Era um símbolo de medo. E sua história se tornou um alerta em toda a região. Até mesmo os predadores mais graciosos podem se tornar algo muito mais aterrorizante quando o desespero toma conta.
As colinas de Nilgiri, no sul da Índia, abrigam plantações de chá, florestas densas e ravinas íngremes. Elas também abrigam tigres. A maioria deles se mantém reservada, evitando humanos. Mas na década de 1950, um deles não o fez. Esta jovem tigresa começou a perseguir pessoas perto das florestas de Segur e rapidamente ganhou a reputação de um dos felinos mais mortais da região. Ela não se escondeu. Ela observou. Os moradores relataram tê-la visto logo além da linha das árvores, imóvel como uma estátua, esperando. Em poucas semanas, ela foi responsabilizada por 5 mortes. O que a tornava particularmente perigosa era sua calma, sem ataques frenéticos, sem caos. Ela espreitava como se tivesse sido feita para isso. Os ataques sempre seguiam um padrão. Alguém saía de casa para buscar lenha ou para verificar o gado, e nunca mais voltava. Equipes de busca encontravam marcas de arrasto, pegadas e nada mais. Sua confiança abalou até mesmo os rastreadores mais experientes. A caçada para detê-la foi liderada por Kenneth Anderson, um dos caçadores e autores mais famosos da Índia. Seus escritos mais tarde descreveram a tigresa como uma figura poderosa, mas trágica, provavelmente ferida em algum momento, incapaz de caçar sua presa natural. Esse ferimento pode tê-la levado aos humanos. É um traço comum entre os devoradores de homens. Eles não nascem assassinos de pessoas, são forçados a isso. Anderson finalmente a localizou depois de dias seguindo seu rastro por terrenos perigosos. Não foi uma morte limpa, foi o fim suado de um capítulo que paralisou uma região inteira. No início do século XX, outra sombra espreitava as florestas do norte da Índia, esta com o corpo esguio e os passos silenciosos de um leopardo. O leopardo de Panar, também conhecido como Lari pelos habitantes locais, tornou-se um dos leopardos mais mortais já registrados, responsabilizado pela morte de mais de 400 pessoas. A maioria dos devoradores de homens mata algumas vítimas e depois desaparece ou é capturada. O Lari permaneceu por ali, por anos, como o leopardo de Rudraprayag. Ele não esperou na selva profunda. Ele se aproximou, perto demais, em direção a aldeias, até mesmo cidades, às vezes arrastando vítimas por portas abertas. As pessoas começaram a tratar a floresta como algo amaldiçoado. Evitaram trilhas, construíram cercas mais fortes, mas nada ajudou. A causa? Provavelmente uma combinação de ferimentos e oportunidade. Especialistas acreditam que o Lari pode ter recorrido aos humanos depois de ser ferido ou depois de descobrir como era fácil nos caçar. Durante esse período, doenças e fome generalizadas perturbaram os padrões da vida selvagem, e as presas selvagens se tornaram escassas. Esse desequilíbrio deu aos predadores um motivo para mudar o foco. Mais uma vez, foi Jim Corbett quem interveio. Após rastrear o animal por dias e entrevistar moradores aterrorizados, Corbett atirou e eliminou o leopardo. Em seus escritos posteriores, ele descreveu Lari não como um ser maligno, mas como uma vítima de ecossistemas destruídos. Mesmo assim, os números são alarmantes. Centenas de vidas perdidas, comunidades transformadas para sempre, e um animal cujo legado ainda assombra as florestas enevoadas do norte da Índia. Lobos geralmente não atacam pessoas. São cautelosos, esquivos e raramente se aproximam de humanos. Mas certa vez, nas tranquilas florestas invernais da Suécia, um único lobo inverteu completamente o roteiro e transformou uma vila pacífica em um lugar de medo. Entre dezembro de 1820 e março de 1821, um lobo fez uma farra que entrou para a história. Na região de Gisinge, na Suécia, esse animal atacou mais de 30 pessoas e ceifou a vida de 12. Foi um dos ataques de lobo mais mortais já registrados na Europa. E ninguém esperava. Este lobo não agia como os outros. Não se esgueirava pelas bordas das fazendas, nem capturava o gado. Entrava direto no território humano, em estradas, quintais, até perto de portas de entrada. Os moradores locais ficaram atônitos. Não estavam lidando com uma matilha. Estavam lidando com um predador determinado. O motivo por trás de seu comportamento era tão perturbador quanto os ataques. Registros sugerem que este lobo foi criado em cativeiro durante parte de sua vida, provavelmente como parte de uma tentativa equivocada de domar animais selvagens. Uma vez que escapava ou era solto, não tinha medo de pessoas. Para ele, os humanos não eram ameaças, eram alvos. O pânico tomou conta do campo. As autoridades chamaram caçadores e grandes esforços de busca foram realizados. Os ataques continuaram até que o lobo foi finalmente rastreado e abatido. Mas o estrago já estava feito. Geising nunca mais seria o mesmo. O nome dela era Topsy, e sua história é lendária e trágica. Ela era uma elefanta asiática que passou a maior parte da vida se apresentando em circos, maltratada, incompreendida e levada ao limite. E no início do século XIX, Topsy ganhou as manchetes não por uma apresentação, mas pela forma como sua história terminou. Topsy se tornou conhecida por ser agressiva, mas quando você olha mais de perto, a realidade se torna mais clara. Ela havia sido abusada por tratadores e forçada a realizar truques em ambientes caóticos e estressantes. Um dia, ela finalmente
simplesmente explodiu, depois de ser provocada mais uma vez. Seu destino foi selado não porque ela era selvagem, mas porque ela reagiu. Seus donos queriam se livrar dela, mas em vez de fazer isso discretamente, eles viram um espetáculo. Em 1930, eles encenaram uma execução pública em Coney Island, e para torná-la ainda mais chocante, eles escolheram a eletricidade. As imagens ainda existem. É difícil de assistir. Um animal enorme, antes cheio de força e espírito, abatido não pela natureza, mas pelas pessoas. A história de Topsy não é sobre vingança ou agressão, é sobre consequências, sobre o que acontece quando animais selvagens são retirados de seu mundo e jogados em um mundo onde nunca deveriam estar. Hoje ela é lembrada como um símbolo, um alerta sobre a exploração e um capítulo doloroso na longa e complexa história entre humanos e animais. Vimos crocodilos espertos demais para serem capturados, tigres com passos silenciosos e tubarões que mudaram a vida na praia para sempre. Mas, às vezes, o animal mais perigoso não é aquele que caça na natureza, é aquele que é levado longe demais. Essas criaturas não eram vilãs, eram sobreviventes, e suas histórias nos lembram que, mesmo nos cantos mais selvagens da Terra, a natureza nunca esquece. Há um ponto em Yosemite, onde o granito simplesmente desiste de fingir ser amigável. É o Half Dome. De baixo parece impossível, como uma onda lisa de pedra congelada no meio da quebra. Mas então você avista os cabos, finos, metálicos, quase invisíveis à distância. Eles se estendem retos pela parte superior da rocha, como uma espinha dorsal feita para aventureiros. Não se trata de uma escadaria polida, esculpida na montanha. São postes de metal cravados na rocha, com 2 cordas entre eles e tábuas de madeira, a cada poucos metros para apoiar suas pernas trêmulas. As pessoas chamam de caminhada, mas sejamos honestos, é uma subida completa. Você começa abaixo, caminhando pela exuberante floresta de Yosemite. Essa parte é boa. Você é levado a pensar que não será tão ruim. Então vem o subdome. Degraus de granito brutalmente íngremes esculpidos à mão. O suficiente para fazer a maioria das pessoas desistir. Mas se você se esforçar, o verdadeiro desafio começa. Os cabos, direto para cima. Quase 120 metros de rocha lisa, em um ângulo de 45 graus, sem nada abaixo de você, exceto ar livre e consequências. A ladeira é tão escorregadia que é como tentar subir em uma bancada de cozinha inclinada. E com tempo chuvoso, esqueça, nem os guardas florestais a adoçam. Dê meia volta a menos que as condições sejam perfeitas. Não há cinto de segurança, a menos que você traga o seu. Apenas sua pegada, seus sapatos e seus nervos. E o vento. O vento lá em cima tem personalidade. Ele não te empurra suavemente, ele te testa. Os caminhantes congelam na metade do caminho, presos entre o medo e a altura. Outros avançam com força, uma prancha de cada vez, agarrando os cabos com força, como se fosse uma luta de chefe final em um jogo de sobrevivência. E, no entanto, atrai milhares, todo ano. Por quê? Porque a vista do topo parece algo que você veria em um videoclipe do Coldplay, puro, irreal, infinito. Nuvens flutuam abaixo de você. O resto do Yosemite se estende como um mapa pintado. É lindo, mas não se engane, é merecido. Você não anda no Half Dome, você sobrevive a ele. Bem acima dos penhascos enevoados de Zhangjiajie, a mais nova atração da China, parece saída de um filme de ação. A escada celeste, uma passarela de aço com 168 metros de comprimento, conecta 2 penhascos imponentes a uma altura vertiginosa de 1.500 metros. Não se trata de um passeio panorâmico, é uma emoção para o corpo todo. Construída na encosta da montanha, a escada utiliza um sistema de escalada, no estilo via ferrata, com apoios de metal e corrimãos aparafusados diretamente na rocha. Você não está apenas caminhando, você está suspenso, exposto ao vento, à altitude e ao silêncio de estar a quilômetros do solo. A cada passo, você se lembra de que a única coisa entre você e o ar livre é um estreito caminho de aço e um arnês preso a um fio. A estrutura tem um leve balanço, apenas o suficiente para entrar na sua cabeça. Mais de 1.200 visitantes a enfrentam todos os dias, tornando-a uma das escaladas de alta altitude mais populares do país. E para aqueles corajosos, o suficiente para completar a aventura completa de 3 horas. A recompensa não é apenas a vista, é a sensação de ter feito algo que a maioria das pessoas não ousaria tentar. O custo? Cerca de $80. A experiência? Impagável se os seus nervos aguentarem. Guias acompanham os escaladores durante todo o percurso, garantindo que os protocolos de segurança sejam seguidos. Mas ainda assim, esta escada não é para sonhadores ou para quem tem medo de altura. Ela foi projetada para pessoas que querem sentir a gravidade puxando suas botas, enquanto o coração bate forte contra o céu. Esta é a Sky Ladder. Não é um brinquedo de parque temático. Não é uma simulação. Uma escada de verdade no céu e um dos desafios verticais mais radicais do mundo. Você não tropeça na escadaria do Rei de Aragão por acaso. Ela é esculpida em um penhasco vertical de calcário, no extremo sul da Córcega, na cidade fortaleza de Bonifácio. Vista do mar, parece uma fenda natural na rocha. De perto, são 187 degraus afiados como navalhas que zigue-zagueiam por um penhasco tão íngreme que parece a muralha de uma fortaleza. E adivinhe? Segundo a lenda, ela foi esculpida durante a noite, por soldados, com ferramentas manuais, durante uma invasão.
Bem provavelmente não foi assim que aconteceu, mas basta olhar para a escada e você começa a pensar. Sim, talvez eles estivessem desesperados o suficiente para tentar. A descida é brutalmente íngreme, com cerca de 45 graus de inclinação, e cada degrau parece ter sido medido para cabras, não para humanos. Há um corrimão de corda fina que ajuda você a se agarrar à parede, mas quando o vento do mar sopra, não parece o suficiente. Você está preso entre pedras irregulares e a queda turquesa do Mediterrâneo, e o único caminho é para baixo. E as vistas? Surreal! Você tem a água cintilante de um lado e as antigas muralhas de Bonifácio se erguendo atrás de você. É lindo, mas você não pode deixar que isso o distraia. As escadas ficam escorregadias quando molhadas, e o calcário se desgastou ao longo dos séculos, transformando-se em uma ladeira escorregadia de ruína. A cada poucos degraus, você olha para cima e percebe que chegou longe demais para desistir, mas voltar pode ser ainda pior. Tecnicamente, a escadaria leva a um poço de água doce que outrora abastecia toda a fortaleza. Então sim, havia uma razão prática para esculpir uma escada vertical em um penhasco. Mas agora é um desafio turístico, parte história, parte treino, parte teste de medo. E se você tem medo de altura, este lugar não é seu amigo. Caminhar pela escadaria do rei de Aragão é como entrar em um mito medieval. Só que você é quem está pendurado sobre o mar. É íngreme, estreita, antiga e absolutamente inesquecível. Só não olhe para baixo por muito tempo. Dizem que é a trilha mais perigosa do mundo, e honestamente, podem estar certos. O Monte Hua, na China, não é apenas alto, é implacável. Perto do topo desta montanha sagrada, na província de Shaanxi, há um trecho que parece um desafio, uma trilha de tábuas de madeira, aparafusada na face vertical de um penhasco. Não esculpida ao lado do penhasco, nela, é estreita, larga o suficiente para passar apenas um pé de cada vez. E a queda? 600 metros em linha reta. Você se prende a um cinto de segurança, mas não há nada entre você e o abismo, exceto tábuas velhas, correntes enferrujadas e suas próprias mãos. A trilha abraça a rocha com tanta força que às vezes é preciso pressionar o peito contra a parede para passar por outras. Em alguns trechos, as tábuas desapareceram completamente. Apenas pequenos apoios para os pés esculpidos na pedra como dentes antigos. Mesmo assim, as pessoas fazem fila para isso. Não são caminhantes, são turistas de tênis. Tudo pela vista do Pico Sul, uma das 5 grandes montanhas da China. A ironia? A parte mais assustadora nem é a mais difícil. A maior parte da montanha tem corrimãos e degraus. Mas essa caminhada de tábuas, esse teste final, parece algo que Indiana Jones recusaria. Há algo hipnótico nisso. A altura, o silêncio, a exposição crua. Ou você congela ou continua se movendo. E o tempo todo, você está ciente de que um movimento ruim e acabou. É medo, emoção e beleza. Tudo reunido em uma estreita faixa de madeira agarrada a um penhasco. Na ilha de Oahu, aninhada entre cumes íngremes e a neblina da selva, encontra-se uma escadaria tão surreal que parece uma falha na realidade. A escadaria Haiku. Os moradores locais a chamam de escada para o céu. E depois de vê-la, você entende perfeitamente o porquê. Quase 4.000 degraus estreitos de metal se agarram à montanha, como uma espinha dorsal, subindo direto para as nuvens. E é ilegal escalá-los. Construída na década de 1940 para uma estação de rádio naval, a escadaria sobe quase 900 metros pela Cordilheira Koolau. Cada degrau é íngreme, escorregadio e frequentemente castigado pelo vento e pela chuva. Os ângulos são acentuados, sem curvas suaves aqui. Você está subindo e rápido, e quanto mais você avança, mais a cidade abaixo desaparece na névoa. Apesar da proibição e das patrulhas, aventureiros ainda se esgueiram pelas cercas para perseguir a vista do topo. E aquela vista? Irreal. Cumes verdes ondulantes, o Oceano Pacífico se estendendo infinitamente e nuvens flutuando tão perto que você quase poderia tocá-las. Parece algo saído de uma cena de videogame, mas isso não é mais um segredo. Drones capturam imagens, moradores locais discutem sobre segurança e o debate continua acirrado. Preservá-lo ou demoli-lo. Ainda assim, ele permanece, silencioso, proibido. E escalá-lo se tornou uma lenda, não apenas por causa do perigo ou das vistas, mas porque no momento em que você pisa naquele primeiro degrau, o mundo abaixo simplesmente desaparece. Em um canto tranquilo do fiord de Lys, na Noruega, há uma escada que não apenas sobe, mas continua. Degrau após degrau, após degrau. 4.444 no total. Essa é a Flurlee. Antigamente usada por operários que faziam a manutenção de uma hidrelétrica, agora atrai viajantes ávidos por uma das subidas verticais mais extenuantes da Europa. Vista do fiord abaixo, ela parece interminável. Uma linha nítida cortando pinheiros e desaparecendo no céu. Cada degrau é feito de madeira, desgastada pelo tempo, pelas intempéries e por milhares de pés cansados. Não há grades sofisticadas nem curvas pavimentadas. É só você, a escada e a montanha. A subida é brutal. Suas pernas começam a queimar depois de algumas centenas de degraus, mas você não está nem perto da metade. A cada poucas curvas, você olha para trás. E o fiord abaixo fica menor, a vista mais deslumbrante. Alguns alpinistas param no meio do caminho e voltam. Outros seguem em frente, movidos pela teimosia e pela promessa do cume.
No topo não há resort de luxo, nem máquina de venda automática. Apenas vento, pedra e silêncio. E a satisfação de saber que você subiu uma das escadas mais longas e intensas da Terra. Florly não é chamativa. Não pende de penhascos, nem abraça saliências que desafiam a morte. Seu perigo é silencioso. Ele se insinua através da fadiga, do clima e do puro peso psicológico de subir milhares de degraus em direção às nuvens. Mas é isso que a torna inesquecível. São antigas, irregulares, encharcadas pela névoa matinal e ganharam o apelido brutal de assassino do gringo. A trilha Inca para Machu Picchu pode ser linda, mas partes dela são implacáveis, especialmente os trechos de escadaria, esculpidos diretamente nos Andes. Esta não é uma caminhada comum. São degraus de pedras centenários, frequentemente escavados em encostas de penhascos ou serpenteando por estreitos desfiladeiros, onde um escorregão não significa uma torção no tornozelo, significa uma queda longa e feia. Alguns trechos de escada são estreitos o suficiente para forçar o movimento em fila indiana, mesmo com centenas de turistas na trilha todos os dias. Outras são íngremes o suficiente para fazer você subir rastejando, como se estivesse subindo uma escada sem corrimão. A altitude piora a situação. Em alguns trechos, você está a mais de 4.000 metros acima do nível do mar. Respirar é como tentar sugar o ar por um canudo. Seu coração dispara, suas pernas tremem e ainda assim você segue em frente, porque você sabe o que o espera no final. Machu Picchu não aparece do nada. Ela se revela, repentina e dramaticamente, através do Portão do Sol. Aquele trecho final da trilha parece um caminho secreto que só se abre para aqueles que o merecem. E muitos nem percebem que os incas esculpiram a trilha dessa forma de propósito. Esses degraus tinham o objetivo de retardar os invasores, de proteger o local sagrado. É um sistema de defesa disfarçado de peregrinação. Há maneiras mais fáceis de chegar a Machu Picchu: ônibus, trens. Mas aqueles que seguem a trilha Inca e sobrevivem às escadas do assassino gringo entram na cidade perdida com mais do que apenas pernas doloridas. Eles entram com uma história. Você já viu mosteiros antes, mas não como este. Em Meteora, na Grécia, eles flutuam acima da terra, empoleirados no topo de enormes pilares de rocha que parecem ter sido jogados ali por gigantes. Durante séculos, a única maneira de alcançá-los era com uma corda e uma cesta. Hoje, você tem escadas, mas elas não são exatamente reconfortantes. Esculpidas na lateral dos penhascos, há escadarias longas e estreitas que se retorcem e se agarram à rocha como um lagarto nervoso. Algumas delas parecem mais túneis, outras são abertas para o céu, oferecendo vistas estonteantes do fundo do vale, dezenas de metros abaixo. A subida é longa, íngreme e silenciosa, sem música, sem o burburinho de turistas conversando, apenas pedras sob os pés e o vento contra a pele. A maioria dessas escadarias foi adicionada no século XX, depois que os monges finalmente cederam à gravidade e à segurança, mas elas não facilitaram. Os degraus são irregulares, afiados e frequentemente úmidos de névoa ou chuva. Alguns visitantes congelam na metade do caminho, presos entre o espanto e a ansiedade. Agora há grades, claro, mas a altura e os declives acentuados ainda atrapalham o equilíbrio. Esses mosteiros não foram feitos para serem facilmente alcançados. Foram construídos para serem isolados, para aproximar os monges do céu e afastá-los da tentação. Subir as escadas faz parte da jornada, espiritual e física. Um teste de devoção, mesmo que você seja apenas um viajante curioso. Quando chegar ao topo, não importa se você acredita em alguma coisa ou não, você sentirá algo. Talvez medo, talvez admiração. Provavelmente ambos, porque as escadas de Meteora não levam apenas aos mosteiros, elas levam às nuvens. Se existe uma escadaria que parece ter sido construída para os deuses da tempestade, é esta. Na densa vegetação do Equador, perto da cidade de Banhos, o Pailón del Diablo, o caldeirão do diabo, ruge. Não é apenas uma cachoeira, é um monstro. Uma torrente vertical estrondosa que se choca contra a rocha com tanta força que o ar ao redor literalmente treme. E abraçando essa força da natureza está uma escadaria retorcida, úmida e aterrorizante. O caminho serpenteia para baixo através de uma parede de cânion, esculpida em pedra escorregadia e escondida pela selva densa. A princípio parece administrável, apenas um pouco íngreme, um pouco úmida. Mas então, o rugido fica mais alto. A névoa fica mais espessa. Você percebe que está caminhando direto para o fundo da cachoeira. A escadaria final desce bruscamente, quase em um ângulo de rastejamento, com corrimãos escorregadios e pedras cobertas de musgo. Parece que a terra está suando. Cada passo ecoa sob seus pés como se fosse ceder. Lá embaixo, você está praticamente dentro da cachoeira. A água explode ao seu redor, vinda de todas as direções. Visibilidade, quase zero. Som, ensurdecedor. Você precisa gritar para ouvir a própria voz. E, no entanto, as pessoas adoram. Não porque seja seguro, porque não é. Mas porque há algo cru e primitivo em estar tão perto da fúria da natureza e perceber que você é apenas pequeno, molhado e sortudo por estar ali. Pailón del Diablo não precisa de altura para te assustar. Ele usa pressão, força, caos. Você não o conquista. Você consegue uma visita furtiva antes que ele mude de ideia.
À primeira vista, você pensa que está diante de uma montanha-russa, loops de aço, curvas ascendentes, uma curva enorme que parece lançar carros para o céu. Mas então seu cérebro se dá conta e você percebe que não há trilhos, nenhum carrinho, apenas escadas. Tigre e Tartaruga, em Duisburg, Alemanha, é uma escultura gigante sobre a qual você pode andar. E sinceramente, ela mexe com a sua cabeça no momento em que você pisa nela. Esta não é uma obra de arte comum, é uma escada de metal de 21 metros de altura, em forma de trilhos de montanha-russa em espiral. Você caminha por trilhos curvos, subindo alto acima da cidade, cercado por luzes e céu. É bizarro. Você sente como se estivesse quebrando alguma regra. Suas pernas dizem escadas, mas seus olhos dizem parque temático. Então você chega ao loop. Não, você não pode andar de cabeça para baixo. A seção do loop é selada. Faz parte da ilusão. Mas parado ali, olhando para ela, seu cérebro ainda tenta imaginar como seria continuar. Toda a estrutura brinca com a percepção. Ela sobe, mergulha, se curva. Mas no final, leva você de volta ao ponto de partida. Não é perigoso no sentido tradicional. Há corrimãos, sem alturas selvagens, sem penhascos escorregadios. Mas há um toque psicológico. Faz você se sentir sem peso em alguns momentos. E então de repente desequilibrado, como Escher a desenhou durante um sonho febril. As escadas desafiam a lógica. E esse é exatamente o ponto. O tigre e a tartaruga podem não levar a lugar nenhum. Mas enquanto você está nela, seu senso de direção e gravidade podem tirar umas férias curtas. Bem-vindo a uma das escaladas mais surreais da Europa, onde escadas de metal, estreitas escadas de pedra e quedas abruptas de penhascos se misturam em uma trilha que desaparece nas nuvens. Este é o percurso entre o Pico do Arieiro e o Pico Ruivo, na Ilha da Madeira, e não é apenas uma caminhada. É um desafio em alta altitude, através de neblina instável e exposição brutal. Desde o primeiro passo, o chão se inclina abruptamente para baixo. Corrimãos de ferro ladeiam os caminhos estreitos, mas eles parecem mais simbólicos do que seguros. Você caminha por cumes tão finos que parecem ossos da coluna vertebral saindo da terra. Há escadas de verdade aparafusadas nas encostas dos penhascos, e escadas estreitas esculpidas na rocha vulcânica, que descem por túneis úmidos e reaparecem no ar, ao que parece. E quando a neblina se aproxima, o que acontece de repente? Você fica com 3 metros de visibilidade, e a sensação de que a montanha acabou de apagar seu próprio caminho. Esta trilha fica a mais de 1.500 metros acima do nível do mar e, embora as estatísticas possam não parecer assustadoras, as condições fazem com que você se sinta à beira de outro planeta. O vento uiva pelos corredores de pedra. As nuvens se agitam abaixo de você. É como se você estivesse caminhando no teto do mundo, com nada além de finos degraus de metal e fé para sustentá-lo. Os caminhantes dizem que é uma das experiências mais bonitas de suas vidas, mas só se você mantiver os pés firmes. A trilha é bem conservada, mas isso não a torna inofensiva. Um passo em falso, e a montanha não dá uma segunda chance. E, no entanto, milhares o fazem. Alguns em meio à neblina tão densa que só percebem a queda ao lado depois de já terem passado por ela. As escadas do Pico do Arieiro são mais do que apenas um caminho. São um desafio sussurrado na névoa. Elas testam seus nervos, recompensam sua coragem e desaparecem atrás de você como um sonho assim que você termina. No coração da Colômbia, há uma rocha que não apenas domina a paisagem. Ela a possui. Erguendo-se 200 metros diretamente do solo, El Peñón de Guatapé parece uma pedra de outro mundo. Lisa, imponente e dividida por uma enorme rachadura que parece ter sido atingida por um raio. Mas essa rachadura é onde estão as escadas. Sim, há uma escada dentro da rocha, serpenteando por uma fissura profunda. O caminho em zigue-zague de 708 degraus é construído diretamente na lateral desta fera geológica. E quanto mais perto você chega, mais estranho parece. É como se alguém pegasse a espinha de um gigante e a colasse em uma montanha. A escada se torce e se curva dentro da fenda vertical, voltando bruscamente conforme você sobe, como um zíper de concreto subindo pela pedra. A subida é intensa. O calor, o ângulo vertical, as curvas fechadas. É mais psicológico do que físico. Você vê o topo da base, mas ele não parece se aproximar à medida que você avança. As grades parecem seguras o suficiente, mas o fato de você estar escalando uma laje monolítica de rocha nunca sai da sua mente. Não há um ponto de descanso de verdade, apenas curvas estreitas e o eco interminável de passos acima e abaixo. Mas então você chega ao cume, e a vista, de cair o queixo. Uma colcha de retalhos surreal de lagos esmeralda e ilhas verdes se estende em todas as direções, como se alguém tivesse jogado peças de um quebra-cabeça na selva. Há até uma lanchonete e uma torre de observação no topo, como se a montanha quisesse dizer, parabéns, agora relaxe. El Peñón de Guatapé é mais do que uma rocha. É um convite vertical para conquistar o impossível. As escadas não levam apenas a uma vista. Elas levam a um dos marcos naturais mais icônicos e bizarros da Colômbia, esculpido e conquistado passo a passo. Você já viu escadas que sobem,
Já viu escadas que vão para os lados? Mas Chand Baori, ela desce profundamente na terra, em uma espiral geométrica perfeita, que mais parece uma miragem do que arquitetura. Localizado na poeirenta vila de Abhaneri, na Índia, este antigo poço em degraus tem mais de 1.200 anos e mergulha 30 metros direto no solo, com quase 3.500 degraus revestindo suas paredes. De cima parece uma ilusão de ótica. As escadas descem em um padrão estreito e entrecruzado em 3 lados de um enorme poço quadrado. Elas são íngremes, estreitas e idênticas, tanto que se você olhar por muito tempo, seus olhos começam a perder a noção do que é real. É estonteante. Mesmo descendo apenas alguns níveis, você se sente como se tivesse entrado em algum labirinto de videogame antigo, originalmente construído para coletar água da chuva e fornecer acesso o ano todo à água fresca no calor do deserto. Chand Baori era prático e sagrado. Os moradores locais o usavam para escapar do sol forte. As temperaturas no fundo podem ser mais de 10 graus mais baixas do que na superfície. Mas o verdadeiro espanto não está na temperatura, está na simetria. Milhares de degraus, ângulos perfeitos, nenhum corrimão à vista. E embora ninguém esteja descendo por ela hoje, as escadas permanecem intactas e aterrorizantes. Um pé em falso e você pode cair em um labirinto de pedras sem saída fácil. É por isso que os níveis inferiores agora são fechados. Você pode olhar, mas não pode mais explorá-los de perto. Ainda assim, estar na beira de Chand Baori é como olhar para o próprio tempo. Esses degraus não são apenas um feito da engenharia antiga. Eles são um lembrete de que até mesmo uma escada para a d'água pode ser construída com mais precisão, mistério e loucura do que a maioria dos edifícios modernos jamais sonharia. Algumas escadas levam ao paraíso, outras, direto para uma história de fantasma. À beira de um penhasco enevoado em San Antonio del Tequendama, Colômbia, o abandonado Hotel del Salto se ergue como algo saído de um romance gótico. Ele está situado ao lado de uma cachoeira estrondosa, que despenca centenas de metros em um desfiladeiro. E esculpida em suas paredes em ruínas, está uma escada que a maioria dos visitantes se recusa a subir sozinha. O prédio já hospedou a elite colombiana. Inaugurado na década de 1920, era um luxo cercado pela natureza. Os hóspedes chegavam vestidos com esmero, bebiam coquetéis com vista para as cachoeiras e apreciavam a beleza natural através de grandes arcos de pedra. Mas hoje, o salão de baile está silencioso. Os móveis se foram. E as escadas? Elas rangem, estalam e se retorcem nos andares superiores, como se estivessem desafiando você a segui-las. O que as torna assustadoras não é apenas a idade, é a atmosfera. Mofo se espalha pelas bordas. O papel de parede se desfaz em pedaços, e cada passo que você dá parece mais pesado que o anterior. Alguns dizem que você pode ouvir sussurros à noite. Outros juram que sombras se movem no canto do seu olho, assim que você chega ao patamar superior. Não é de se admirar que os moradores locais tenham começado a chamá-lo de mal-assombrado. Histórias circulam pelo lugar. As pessoas dizem que a cachoeira atrai almas perdidas, que o prédio nunca quis ser um hotel, que ainda se apega a algo. Acredite ou não, não há como negar que a escada parece estranha. Não exatamente amaldiçoada, mas como se lembrasse de algo. Algo não muito certo. O hotel foi transformado em um museu desde então. Suas histórias de fantasmas suavizadas para passeios públicos. Mas se você subir aquelas escadas lentamente, no final da tarde, com a neblina se aproximando e o som das cachoeiras estrondosas por perto, você sentirá aquela sensação de que isso não é apenas uma subida. É uma passagem por um eco esquecido de algo que nunca foi embora. É isso aí. Qual escada te assustou mais? Escreva nos comentários. E não esqueça de conferir nossos outros vídeos.